Era uma vez 3 irmãos, que estavam viajando por uma estrada deserta ao entardecer. Passado algum tempo de viagem, os irmãos chegaram ao rio profundo demais para atravessar a nado. Eles, porém, muito bem conheciam a magia, então simplesmente agitaram as varinhas e fizeram aparecer uma ponte sobre as águas traiçoeiras. Mas na metade da travessia, viram um caminho bloqueado por um ser encapuzado. Era a própria morte. Estava zangada por terem lhe roubado 3 vítimas, visto que o destino dos irmãos era de se afogarem no rio. Mas ela foi astuta, fingiu cumprimentar os 3 por sua magia e disse que cada um ganharia o prêmio que desejasse por ter sido inteligente o bastante a ponto de enganá-lo. Então, o irmão mais velho, um homem combativo, pediu a varinha mais poderosa que existisse. Uma varinha que sempre vencesse os duelos para seu dono, uma varinha digna de um bruxo que derrotara a morte. A mesma, então, retirou de uma árvore próxima a um galho, e deste foi fabricada uma varinha. A morte entregou o objeto ao irmão mais velho. Então, o segundo irmão, arrogante, resolveu humilhar ainda mais a morte. Pediu-a o poder de reviver aqueles que morreram na intenção de trazer de volta à vida sua falecida esposa. E de uma moita perto do rio, a morte apanhou uma pedra, capaz de ressuscitar os mortos, e entregou-a para o segundo irmão. Por fim, a morte perguntou ao terceiro e mais novo dos irmãos o que queria. Por ser dos 3 o mais humilde e sábio, logo desconfiou da morte, pedindo-a algo que lhe permitisse sair daquele lugar sem ser seguido pela própria. De má vontade, a morte o entregou um artefato denominado Capa da Invisibilidade. Então a morte deu passagem aos 3, que seguiram viagem assombrados com o acontecido, porém também vitoriosos e satisfeitos com os presentes recebidos. No devido tempo, os irmãos se separaram, cada qual com seu prêmio, tomando rumos diferentes. O mais velho viajou uma semana ou mais sem parar, até uma taverna de uma vila distante. Lá encontrou quem procurava, um bruxo com quem tivera uma briga e dessa saíra derrotado. Armado com a varinha dada pela morte, a qual deu o nome Varinha das Varinhas, não poderia deixar de vencer o duelo que se seguiu. Deixando o inimigo morto no chão, comemorou a superioridade bebendo muito. E logo mais se dirigindo a uma estalagem próxima. Bêbado cantava os louros da vitória em vozes altas, sempre se gabando de qual era e como havia recebido a fonte de seu poder. Porém, sem que percebesse, havia sido seguido por outro bruxo que ouvira sua cantoria no caminho. Sorrateiramente, o ladrão furtou sua varinha e, para se garantir, degolou-o. Assim a morte levou o primeiro irmão. O irmão do meio viajou de volta à sua própria casa, onde vivia sozinho. Ali tomou a pedra da ressurreição e virou-a várias vezes nas mãos, tendo em mente sua falecida esposa. Foi então que ouviu alguém bater à porta. Levantando-se, abriu a porta e deparou-se com a amada, num misto de surpresa e alegria. Contudo, ela estava triste e fria, as feições imóveis, como se apenas respirasse, não demonstrava sequer um sentimento. Desesperado e arrependido, o segundo irmão enlouqueceu. Obcecado pelo desejo de ter sua amada consigo, não apenas em um corpo, mas também em uma alma novamente, bebeu de um veneno que ele próprio preparara, suicidando-se. Assim a morte levou o segundo irmão. Embora por muito tempo procurado pela morte, o terceiro irmão jamais foi encontrado. Usufruindo da capa da invisibilidade, muito bem se escondeu.
Construiu uma família e um legado, e apenas quando idoso e bastante doente, foi que deu de presente ao filho a capa, para que continuassem a usá-la de geração em geração. Acolheu então a morte como uma velha amiga e, de bom grado, partiu desta vida. Assim a morte levou o satisfeito terceiro e último irmão. O paradeiro dos tais objetos, hoje chamados de relíquias da morte, ninguém conhece. Há também aqueles que não acreditam na veracidade da história agora contada. Parece que talvez continuaremos por um bom tempo desconhecendo a localização da varinha dos varinhos, da pedra da ressurreição e da capa da invisibilidade. Vira do outro lado. Que dó, que dó. Dois, três, torra! Parou. Estou gravando! Torra! Uou! Ah, né, velho? Torra! Ô, Samara, ô, Samara. Caralho, cadê? A morte, nossa única certeza em vida, não é nunca enganada. Há aqueles que tentam deixá-la para trás, impera a certeza de que logo jazerão pelas mãos da própria. Thank you so much for playing my game.